Olá, sejam muito bem-vindos ao SingoCast, o podcast da Singular Pharma, uma farmácia baiana de manipulação já consolidada no mercado magistral. Nós somos uma das 15 maiores farmácias de manipulação de todo o país. Estamos aqui na Bahia, claro, onde tudo começou, também em Sergipe e Pernambuco. Eu sou Patrícia Abreu e no SingoCast de hoje vamos falar como melhorar a performance dos atletas. Gente, melhorar a performance esportiva é um desejo da maioria dos praticantes de atividade física. Isso independe se ele é profissional ou não, ou amador, está começando por agora. Cuidar bem do corpo e manter uma rotina regular de treinamentos são premissas básicas para ter uma performance esportiva satisfatória. No episódio de hoje, aqui do SingoCast, nós vamos falar sobre esse assunto. Nós vamos explicar para você, de uma forma bem detalhada e profunda, o que é performance esportiva e o que você precisa fazer para aumentar a sua. Quem não quer, hein? Então, quer saber mais? Vem comigo, porque hoje eu estou super bem acompanhada com meu amigo Thomas Araújo, que é nutricionista, Cindy Lopes, nutricionista também, representante comercial da Singular Pharma, e Paulo Vitor, atleta Singular Pharma. Vou te dizer, esse menino é uma máquina. Vou apresentar melhor para vocês todos eles agora. Thomas Araújo, ele é nutricionista, graduado pela UNEB, a Universidade do Estado da Bahia, pós-graduado em nutrição clínica e esportiva e nutrição esportiva funcional, docente de cursos de pós-graduação nas áreas clínica e esportiva e sócio proprietário da Marte Saúde Integrada. Thomas, meu amigo, muito bem-vindo. Que bom ter você aqui, viu? Seja bem-vindo ao SingoCast. Olá, Paty. Olá a todos. A Cindy, a Paulo. Obrigado pelo convite da SingoCast. É uma honra estar aqui, é um prazer. Vamos debater sobre performance, sobre alimentação, sobre nutrição, sobre suplementação também, que é algo que tem muita dúvida aí, né, da galera. Tem sim, vamos lá. Já já a gente vai falar sobre tudo isso. Quem também vai trocar uma ideia com a gente aqui é Cindy Lopes, que é nutricionista e atualmente representante comercial da Singular Pharma. Cindy, muito obrigada pela sua presença, um prazer recebê-la. Oi, Patrícia, obrigada. É um prazer estar aqui representando a marca e falar desse tema massa, que é a performance esportiva. Vou falar um pouquinho sobre a suplementação e a importância, né, desse aspecto para os esportistas. Vamos nessa aí, ó. Para completar, a gente tinha que ter o quê? Um atleta para ele falar como é que funciona tudo no organismo dele, tudo que ele faz. Paulo Vitor, atleta Singular Pharma, o cara, veja só, é nadador, especialista em águas abertas, vice-campeão brasileiro de maratona aquática, atual top 1 do ranking baiano da prova rápida de águas abertas e campeão da Copa Brasil. Chega, eu cansei. O cara é uma máquina, minha gente. Paulo Vitor, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Patrícia. É um prazer estar aqui com vocês. Vai ser um prazer dividir um pouco da minha experiência de vida como atleta aí, para somar aqui no podcast. Vai ser ótimo, suas experiências aí passando para nós, vai ser perfeito. Então vamos começar esse debate maravilhoso. Eu quero começar com você, meu amigo Thomas. Vamos lá. O que é, afinal de contas, performance esportiva, performance do atleta? Vamos lá. Para entender um pouco o que é performance do atleta, a gente tem que pensar em capacidades físicas do esporte, tá? A gente tem lá força, potência, resistência muscular, resistência cardiorrespiratória, flexibilidade, coordenação motora. Então, o que é a performance, né? O mais alto grau de performance nesse caso? É você extrair o máximo do seu atleta. Depende do seu esporte, o que ele faz. Então, por exemplo, se eu comparar uma pessoa que faz 100 metros rasos, né? Um corredor que é mais ali velocista, ele vai ter que ter muito mais força e potência quando eu comparo com um maratonista, que já vai ter que ter um pouco mais de resistência cardiorrespiratória e também uma resistência, né, muscular. Então, é você extrair essa capacidade física ao máximo daquele atleta. Você tem que entender o que ele está fazendo para poder fazer essa extração dele, puxar o melhor dele. Exatamente. E aí vem todo o contexto, né, e o conceito de demanda energética do esporte.
Quando eu falo 100 metros rasos, né, uma unidade mais técnica, a gente tem ali uma via energética mais envolvida, que é uma via da fosfocreatina, uma via que já depende um pouco mais de outras adaptações ligadas ao treino e também à nutrição. Quando eu falo de um esporte mais de endurance, né, de mais longa duração... Tipo uma maratona. Tipo uma maratona, né, um ciclismo, né, um ciclista que faz aí constantemente provas de 4 horas, final de semana, 5 horas, 6 horas, já é uma outra via energética. Então, a demanda para ele de alimentação, de suplementos, já muda um pouco quando eu penso, né, nesse tipo de prova mais longa. E aí a gente pode, com a alimentação e também com os suplementos, interferir, né, intervir com esse paciente, com esse atleta, para que ele possa melhorar o máximo possível. A gente vai chegar lá nessa parte de alimentação, suplementação, mas por que é tão importante, né, desenvolver essa questão da performance do atleta? Vamos lá. Quando fala em atleta, ele quer ganhar, ele quer ser campeão, né? Ele quer chegar no patamar maior lá, né, no pódio. E aí, por que é importante trabalhar isso com ele? Justamente ele chegar no seu objetivo, para ele conquistar o seu resultado em relação a o que ele sempre ali almejou, o que ele sempre preconizou. Então, quando eu penso em melhorar essa performance, eu estou ofertando para o paciente, para o atleta, todo o suporte para que ele chegue no seu sonho, né? E isso passa por vários pontos ligados não só à alimentação, mas também a outros fatores aí mais ambientais. Tá? Você falou, no caso, do atleta profissional ou do amador, do atleta amador também? Faz parte do processo os dois? Essa é uma excelente pergunta, tá? A gente tem que começar a diferenciar um pouquinho o amador do profissional. Por quê? Qual é a diferença, Thomas? A gente tem aí uma pessoa que é mais profissional, ela vive do esporte. Então, ela treina 2, 3, 4 vezes ao dia, às vezes. Ela tem ali todo um dia voltado para treinar, comer e dormir. Ela não divide atividade. Ela não é, por exemplo, um amador que tem uma profissão e, consequentemente, também divide o esporte. Então, eu atendo vários pacientes amadores que são engenheiros, dentistas, médicos, enfim, tem a profissão dele, mas também treinam ali regularmente. Tipo quem vos fala aqui. Exatamente. Treinam regularmente também para alavancar a sua performance, né? Mas, para essa pessoa, até as suas capacidades físicas, elas serão menores do que um profissional. Porque não tem como atingir o máximo da sua performance, da capacidade física, dividindo o seu dia, né, com outra atividade que não seja o esporte. Eu não sou uma pessoa competitiva, assim, para dizer, eu acho que eu nunca vou conseguir ser uma atleta profissional. Eu vou continuar no meu amadorismo ali. Mas eu quero ter uma boa performance, né? Acho que a maioria das pessoas. Aí, nesse caso, como é que funciona? Você pode alavancar. O grande ponto em relação ao que eu falo é não se comparar. Porque o que eu vejo muito na prática são pessoas amadoras, mirando em pessoas profissionais e acham que vão alcançar aquele resultado. Gente, uma pessoa profissional, ela é fora da casinha, tá? Fora uma pessoa da curva, né? Ela tem uma capacidade, tem uma noção, por exemplo, a maratona, né, masculina, o recorde, ele é um pouco mais de 2 horas. Nossa! É você correr Imagina, 42 quilômetros em um pouco mais de 2 horas. Para quem já correu, ou na esteira ou na rua, imagine a velocidade média aí, vai ficar em torno de 21 e pouquinho, quase 22, a média. De quilômetros, você está dizendo? Por hora, 22 por hora. Imagine. Marquem vocês no carro. Bote o carro a 20, 22 quilômetros. É o que o cara fez numa maratona para ele terminar. 42 quilômetros em 2 horas e pouquinho. Exatamente. Nossa Senhora. Então, imagine isso. Então, o que eu vejo as pessoas veem isso e querem chegar muito próximo disso. Vocês não vão chegar muito próximo disso. Vocês vão melhorar sua performance, alavancar sua performance, mas no seu contexto. Então, por exemplo, se uma pessoa ela corre ali, digamos, a 9 km por hora, e ela quer melhorar,
ela vai treinar sua capacidade respiratória, sua resistência muscular, para começar a correr a 10 por hora, né? A 11. Então, ela vai conseguir melhorar um pouquinho com o passar do tempo. Mas ela não vai chegar num valor próximo a um profissional. Então, a dica é, você vai melhorar, mas não tão quanto, né, um profissional faz aquela atividade física ali. Dentro do seu limite, né? Você precisa ter aquele autoconhecimento, conhecer seu próprio corpo também, para poder não exagerar e depois ter algum problema. Você acredita que as redes sociais, elas estão trazendo problemas nesse caso? Porque muita gente fica ali, meu pace está tanto, eu corro em tal velocidade, aí o outro já vai, eu quero fazer mais e tal, fica aquela competitividade, até mesmo vendo grandes atletas de alta performance. Sim, interfere muito, porque começa a comparação. Não que seja ruim, assim, em modo geral, se comparar. Até certo ponto, é interessante para você se motivar e conseguir evoluir. Mas quando você perde um pouco da noção de como é sua realidade e como está se comparando com aquela pessoa, você pode se perder no caminho e aí fica mais complicado. Porque, como você falou, a pessoa vai e começa a correr hoje. Aí ela... E acha que é só botar um tênis no pé, né? Exatamente. Já vai correr muito, né? Aí ela começa a correr hoje e ela começa a seguir Instagram de pessoas que já correm há 2, 3, 4, 5, 10 anos. Sim. E ela quer chegar naquele pace rápido. Não vai chegar. Não. Então, você tem que comparar você com você mesmo e a sua evolução. Não frustra e pira a cabeça da criatura, Exatamente. né? Exatamente. Que é um ponto fundamental, que é você priorizar também uma parte mental, né, para ter uma boa performance. E, por exemplo, eu não posso comparar um atleta com um amador até em um fator aparentemente simples, mas que é muito complexo, que é o sono. Exemplo, uma mãe de família. Ela está lá, ela tem que dar conta da rotina dela, do trabalho, ela tem 2 filhos, 1 filho, enfim, pequeno. Aí ela vai e dorme mal uma noite só. E ela quer, no dia seguinte, correr na mesma intensidade, na mesma performance que estava programado. Ela não vai conseguir, porque o sono já quebrou um pouquinho dessa sua evolução. E aí ela não entende que quem é atleta não vai ter esse ponto atrapalhando. Porque quem é atleta vai dormir bem, ou tem que dormir bem, independente da rotina. Ele prioriza o sono, tá? Então, esse é o ponto fundamental. Paulo Vitor, vamos para você, né, atleta? Você dorme bem? Com certeza. A gente tenta o máximo aí dormir bem. Era uma dificuldade muito grande quando eu era mais novo, por conta do estresse, eu acho, colégio e tudo, a minha vida social também. Então, era um desafio muito grande dormir, mas assim que eu consegui melhorar esse quesito do sono, minha performance mudou da água para o vinho, com certeza. Você é um atleta de alto rendimento? Você se considera um atleta de alto rendimento? O que é o ser um atleta de alto rendimento? Eu acho que é você viver o que você quer do esporte, né? Então, você acordar pensando em treinar, você comer pensando em treinar, você viver o dia em função de eu quero melhorar no meu treinamento. Eu vou pensar, hoje o dia acordei bem e ir se monitorando o dia inteiro para você conseguir chegar, sei lá, quando você for treinar 4h30 da tarde, você chegar com o seu potencial máximo. Você está bem hidratado, está bem alimentado. Um quesito mental também, de motivação, né? Você já vai se preparando para o treinamento, desde quando você acorda até a hora que você realmente chega no treinamento, aí começa tudo de novo, logo em seguida, para o treinar amanhã. Então, eu vou dormir cedo, eu vou comer bem. Tem todo esse processo. Thomas falou aqui uma coisa interessante. Eu queria saber como é que é o seu dia a dia. Se você divide seus treinos ou se você, com outro trabalho, se você vive mesmo ali da sua profissão, que é atleta. No Brasil é um pouco mais difícil, né? Viver só como atleta. Então, eu tenho que dividir. Eu sou massoterapeuta também. Sou treinador de CrossFit. Sou da área de educação física, né? Então, eu preciso dividir a minha rotina de treinos com a massoterapia e com da aula de CrossFit. Então, tem dias que eu treino 2 vezes e ainda atendo a massagem e dou aula também. Então, é uma vida tripla aí, praticamente. É mais puxado, é mais difícil, né? Mais cansativo para você. Uhum. Como é que isso interfere na tua vida? A gente vai moldando um pouco, né? Equilibrando um pouco os estímulos do treino, até porque fazer massagem cansa, apesar de não parecer. Além da energia que você carrega, sim, né? Da pessoa que está fazendo a massagem, tem todo esse quesito aí. Então, dar aula também é cansativo, principalmente de CrossFit, porque a gente precisa mostrar os movimentos, a gente está ali o tempo inteiro andando dentro da sala de
de cross, né? Então a gente precisa estar sempre dando feedback pro aluno, tudo na hora de fazer a parte que é uma parte chamada do skill do CrossFit, que a gente vai ensinar uma habilidade à pessoa. A gente precisa mostrar o movimento para que ela consiga enxergar e conseguir, de alguma forma, imitar você, né? Então a gente precisa fazer bem feito o movimento. Então você acaba treinando mais de 3 vezes, Acaba fazendo um pouco mais de atividade do que a gente deveria, né? Pensando em focar especificamente no esporte. Mas a gente vai balançando e vai seguindo a vida aí. Vai seguindo e tá dando super certo, meu filho, porque seu currículo aqui já mostra a máquina que você é. Cindy, você também é nutricionista, né? Como é que chega a alta performance, né? A alimentação pesa muito nesse momento? É importante? Com certeza, Paty. A alimentação é fundamental, né? É a base. E existem 3 pilares que são importantes para um atleta, né? Como o Thomas falou, a relação do sono, então um bom padrão de sono, uma alimentação bem equilibrada, bem calculada, de acordo, isso leva em consideração muitos fatores, desde a rotina que Paulo, por exemplo, leva, com trabalho externo, fora da competição, até a saúde mental. Então, e a suplementação também ela é muito eficaz nesse sentido, né? Quando ela supre as necessidades que ali fazem o manejo realmente da rotina. Quais são os benefícios de uma boa performance esportiva? Uma boa performance garante... A pergunta vale para os dois, tá? A boa performance, ela vem, né, para o atleta, ela é um caminho para atingir aquele objetivo dentro da competição. E para o amador, a boa performance também traz muita longevidade e vitalidade. Então, não só pensando em melhorar os treinos, melhorar a rotina, mas melhorar que seja contínuo, que seja algo a longo prazo. Então, a boa performance garante isso e garante extrair o melhor também tanto da alimentação, o melhor do sono, para que seja bem desenvolvido. Juntando isso, a constância também faz parte. Sim, um ponto importante que Cindy falou em longevidade, tem 2 aspectos importantes que eu quero falar aqui com vocês. É o seguinte, a pergunta, por falar, eu faço corrida, eu faço aeróbico, eu faço musculação. Qual eu faço mais? Gente, se puder, faça os 2. Por quê? Tem 2 pontos ligados à longevidade em esporte. Um é massa muscular. Então, quanto mais massa muscular você conseguir adquirir para o seu envelhecimento, né? Fazer o banco, né? Que Exatamente. Dos músculos. Tô aprendendo. Esse banco, né? Para você envelhecer com mais músculos, melhor. Por quê? É proteção contra articulação, né? É mais autonomia para você. Então, você reduz muito o risco de lesões, o risco de algumas doenças até. E na parte aeróbica, tem algo chamado de VO2, né? VO2 máximo. Explica pra gente o que é VO2. Vamos lá. É a sua capacidade de pegar esse oxigênio, colocar no seu corpo, para que seu músculo consiga utilizá-lo de maneira bem feita. Então, é captar o oxigênio, disponibilizar para a musculatura utilizar ele de maneira efetiva. Mas como é que a gente descobre isso? Pronto. Aí, para descobrir qual é o seu VO2, né, você pode fazer um teste, que é a ergospirometria. Isso pode ser feito, monitorado. Para você aumentar o seu VO2 com o passar do tempo, é treinamento. Então, especialmente o aeróbico. Você tem um treino ali regular aeróbico para você aumentar o seu VO2 e, inclusive, também já tem estudo mostrando que quanto maior o seu VO2 máximo, maior a sua longevidade. Tá? Então, esse é um ponto importante. E outro ponto importante, não tão feliz assim, é que a gente perde o VO2 máximo em percentual com o passar do tempo. Então, se você não treinar, quer dizer que você vai chegar lá com 70 anos, 80 anos, com VO2 máximo muito baixinho. Então, a sua capacidade cardiorrespiratória vai ser muito baixa. Ou talvez você nem chegue aos 70 anos por conta disso. Sim. Tá? Então, tem que ter esse cuidado de melhorar também a condição cardiorrespiratória e alavancar o seu VO2 máximo. Quem faz isso? Treino aeróbico. Tá? Então, treino aeróbico e musculação essenciais. A partir de que idade, que momento você indicaria? Pelo que eu vejo hoje, conversando com algumas pessoas da área de educação física, já pode começar a fazer musculação com 12 anos, com 11 anos, sendo muito bem orientado pelo profissional. Tá? Tem aquele tabu, vou fazer musculação, não vou crescer mais.
Isso é um grande, né, mito pelo que eu converso, quem é da área, que eu leio também. Você pode fazer sendo muito bem orientado sua musculação, seus esportes. E também lembrar o seguinte, você pode incentivar o seu filho com, enfim, meses de vida, 1 ano, a praticar já algum esporte, natação, um balé, né, um exatamente, já começar a adquirir parte isso. lúdica para ele já começar a trabalhar na cabecinha Exato, deles. que é importante para a vida, né? Acho que isso faz um diferencial muito grande para o pensamento da criança quando ela vai ali, né, crescendo com o passar do tempo. Ô Paulo, você que dá aula de CrossFit, né? A partir de que idade? Os pais costumam matricular os filhos no CrossFit, por exemplo, que a gente está falando aqui, porque você dá aula de CrossFit. Mas é isso mesmo, quanto mais cedo, melhor. Na natação, então, Com o menino já certeza. está o tempo inteiro ali na barriga da mãe, que já é um meio líquido, né? Eu comecei a nadar com 6, 7 anos de idade. Eu poderia ter começado antes, mas foi uma boa idade. Eu comecei a competir já em 2007, isso. De lá para cá, eu nunca mais parei de ir para prova de competição de natação, tanto de piscina quanto de maratonas aquáticas. Isso desde novinho já é bem trabalhado em mim. E em relação a CrossFit, eu acho que o caso mais recente que eu vi um garoto ou uma garota começando a treinar o CrossFit foi com 8 anos de idade. Ele já foi Aqui na Bahia tem um menino que é retado, Cacauzinho, né? Cacauzinho. Eu acompanhei ele do comecinho, ele era bem iniciantão, assim, lógico, né? 9 anos de idade. Ele começou a ganhar condicionamento, coordenação, consciência corporal. Isso aí, para a vida dele, com certeza, vai trazer grandes benefícios, principalmente até para a vida profissional, né? Ele ter aquela disciplina, ele ter aquele autocontrole mental de acordar e ter que fazer, ele se cobrar e ter aquela dimensão dele de não, preciso fazer meu melhor. Acho que isso não só na questão do esporte, mas na questão da vida dele, do trabalho, da profissão que ele escolher levar para a vida dele, vai alavancar isso com certeza muito mais do que muita gente. O esporte é uma filosofia, querendo ou não, né? Te deixa ali certinho, seguindo ali um caminho certinho. Eu acho que trabalha muito o foco também da pessoa, mantém os pés no chão, enfim. Cindy e Thomas, a pergunta para os dois também. Como é que a gente melhora a performance esportiva? Conta o segredo aí pra gente, por favor. Não tem muito segredo. O que vai depender desse resultado é mesmo colocar em prática. Então, como tinha comentado antes, são 3 pilares básicos, né? Alimentação, sono e suplementação bem adequadas. Claro que um profissional precisa avaliar de uma forma bem personalizada, individual, cada paciente. A alta performance, ela acontece quando tem esses 3 pilares bem equilibrados. Então, alimentação, sono e suplementação bem calculados, bem adequados, acho que garante também o atleta extrair o melhor desses 3 benefícios. Por favor, Thomas, complemente para nós. Eu gostaria muito de puxar uma sardinha para nutrição em relação à performance. Mas quem vai nortear a performance do atleta é o treino. Lógico, não estou aqui pelo contrário, né? A nutrição ela é muito importante, sim. Só que digamos que o carro-chefe do processo é o treino. Não vai adiantar a pessoa, por exemplo, ela começar a se alimentar bem, ela quer hipertrofia, por exemplo, ela quer ganhar massa muscular para, de certo modo, no seu esporte, alavancar a performance. Ela não vai conseguir ganhar massa muscular se ela não tiver um treinamento efetivo, tá? Um treino regular. Então, a gente tem que ter, primeiro ponto, você quer melhorar sua performance? Treine. Qual esporte? O seu esporte. O que você mais se identificar. Gosta, né? Não adianta a gente falar assim, vá correr se a pessoa detesta correr. Exatamente. E, por exemplo, por mais que você corra, também não esqueça o fortalecimento muscular, que é um ponto importante, até pensando em performance mesmo, que eu vejo um erro muito grande nos corredores, é de tipo, eu vou correr, então eu corro terça, quinta e sábado e não faz musculação nenhuma. Isso não é só pensando em estética, gente, pensando em proteção articular, proteção até de lesão muscular com o passar do tempo. Então, por exemplo, se você não tem um glúteo muito forte, se você não tem uma panturrilha muito forte, o seu risco vai aumentar muito de lesão com o passar do tempo. Foi o que aconteceu comigo. Eu estourei minha posterior da coxa 50%. Correndo, fazia musculação 2 vezes na semana, achava que era suficiente, quando musculação, o indicado é fazer todos os dias da semana. Então, assim, é importante ter essa consciência
da musculação, nesse caso, para você alavancar sua performance. Então, o treino ele vai ser muito bem desenhado, pensando em performance, em evolução do paciente, do atleta, e também pensando em, ao máximo, prevenir algum tipo de lesão. Não é à toa que você vai ter um treino montado lá com várias fases ao longo da semana, né? Para quem é corredor, a zona 1, zona 2, zona 5, enfim. Isso vai ser montado com um propósito para o atleta, né? Para a pessoa alavancar. E aí, obviamente, treinei, eu tenho que recuperar muito bem. Para recuperar muito bem ou para ter energia para treinar melhor, eu preciso ter uma alimentação bem encaixada, os suplementos muito bem encaixados nessa rotina do atleta e também o sono adequado. Eu priorizar o sono. Perfeito. A gente estava conversando aqui antes do podcast até, né, de começar o Singlecast, sobre sono, que é o fator que mais interfere de modo agudo. Então, exemplo, se eu dormir uma noite ruim, quando eu falo eu, todo mundo, obviamente, Sim. a gente interfere nossa capacidade de resposta, por exemplo, em reflexo. Para um atleta, isso é muita coisa. Para nós, não tanto, que somos mais desportistas ali, mais amadores. Paulo foge da mesa nesse sentido, né? Mas para um atleta de alta performance, ela vai precisar ter esse cuidado muito grande. Porque, por exemplo, imaginem um tenista. Ele dormiu uma noite de sono ruim. A bola vem. Tem um tempo de reação para essa bola, para ele voltar, né, e com rapidez, com agilidade. Se ele dormiu mal, ele já perde um pouco disso. Um pouco quanto, Thomas? Para atleta, o mínimo já interfere muita O mínimo coisa. é o máximo, né? Exato. Então, atleta. o sono é um ponto fundamental pensando em recuperação. Não vai adiantar você comer bem, treinar bem e não dormir bem. São os 3 pilares, como o Cindy falou, de performance, são esses 3. Só que pensando em melhorar a performance com o passar do tempo, quem vai nortear mais é o treino, e aí eu entro com a alimentação e com o sono para complementar esse ponto aí. Nosso atleta máquina aqui já disse que gosta de dormir bem, né? Sempre quando pode. Mas eu queria saber, você já teve uma péssima noite de sono e no dia seguinte você teve que treinar? E como foi esse treinamento depois dessa noite ruim de sono? Sempre depois de uma noite ruim de sono, eu acho que tudo fica mais difícil, né? O dia fica mais pesado, o treino fica mais complicado, até porque a gente acaba... Não é todo dia que a gente está motivado. São raras as vezes que a gente realmente acorda falando, hoje eu vou destruir. Isso não acontece todo dia e parece que mas não é. A gente sente muito já a queda da performance, porque a gente é bem sensível a isso, né? Para quem faz todos os dias, a gente se conhece muito bem. Então, a pequena queda que a gente tem só por ter dormido uma noite mal, a gente já afeta bastante o treino, no sentido de você conseguir resistir mais à fadiga, conseguir resistir mais ao estresse, o técnico o tempo todo no ouvido falando também. Então, acaba dificultando todo um processo que passa despercebido, né, pelo pessoal mais leigo, entre aspas, mas que a longo prazo isso com certeza vai fazer com que eu não tenha o resultado que eu desejo. Você dorme geralmente quantas horas por noite? Umas 7h30, 7h40, varia um pouco. A depender da minha rotina, né, porque quando eu tô na faculdade eu chego em casa 10h20 da noite, então para eu conseguir dormir logo em seguida já é um pouco mais difícil, eu preciso desacelerar um pouco ainda. Então, quando eu tô com a rotina muito apertada, treinar, massoterapia, treinador e faculdade, com a vida de quatro estações aí, né, no dia, fica muito mais difícil de desacelerar um pouco de noite. Aí acaba ficando mais difícil ainda esse sono e conciliar tudo fica bem complicado. Vida de atleta, tá pensando, vocês pensam que é fácil vida de atleta, principalmente aqui no Brasil, aí ter que se dividir em massoterapeuta, professor, ter que treinar, entre outras coisas da vida pessoal dele. A gente está falando aqui do Paulo Vitor, nadador, especialista em maratona aquática, em mar aberto. Ô, Cindy, essas 7h30, 8 horas de sono do Paulo faz muita diferença no final. Com certeza, Paty, com certeza. Cada indivíduo é único, né? Mas existe um padrão de idade, não exatamente um padrão, mas algo muito relacionado à idade, em que algumas pessoas, por exemplo, bebês dormem
18 horas, 12 horas, muitas horas seguidas. Um adulto precisa de, no mínimo, 7 horas de sono, né, para garantir um dia mais eficaz, mais produtivo. Então, ao longo da idade, a gente tem que ir adequando também, nós como profissionais de saúde, nós temos que estar atentos também no momento da consulta, da clínica, para entender como é a rotina dele. Como ele falou, às vezes ele não consegue desacelerar, mas que a gente faça isso, um bom planejamento para que ele tenha essas 7 horas, 7 horas e meia, 7 horas e 40, para que no outro dia ele esteja mais produtivo e consiga exercer as atividades que ele precisa. Quando o atleta não consegue desacelerar, o que vocês sugerem que ele faça? Tem um ponto importante que é a higiene do sono, que é você fazer todo um trabalho para deixar o seu corpo mais tranquilo. Funciona a higiene do sono? Muita gente acha que é frufru, que higiene do sono é coisa de rico, não. Mas qualquer pessoa pode fazer. Pode fazer. Então, por exemplo, um aspecto simples que é muito comum no Brasil é a pessoa tomar café, né, ingerir cafeína até às 5 da tarde, até às 6 da tarde. Eu tomo café e durmo tranquilo. Ouço muito mesmo. Entenda. A qualidade é menor, né? A qualidade do sono já é afetada, a pessoa não percebe. Você não vai deixar de dormir por tomar o café. Você vai piorar a qualidade do seu sono porque a cafeína entrou nesse contexto. A cafeína, ela tem uma meia-vida, né, de mais ou menos 6 horas no nosso corpo. Então, se eu tomei o café ali 6 da tarde, vai demorar mais ou menos 6 horas para cair pela metade a sua concentração no organismo. Lógico, aí vem a parte genética, cada um tem um corpo diferente nesse sentido de metabolizar a cafeína, mas, em modo geral, é isso. Então, se você não tem esse hábito, por exemplo, de deixar o seu corpo mais tranquilo antes de dormir, praticar a higiene do sono, você vai ter um prejuízo enorme. E aí entra também evitar ficar em celular, né, pelo menos 1 hora antes de dormir. Aquela luzona branca na sua cara, no seu olho. Então, celular, televisão, notebook, qualquer luz, né, branca vai atrapalhar essa parte aí do seu sono. A partir de que momento eu devo me afastar? Tipo, de celular, de TV, de tela de computador, para poder ter a minha qualidade do sono, essa higiene do sono? Pelo menos 1 hora, tá? Se conseguir 2 horas, ótimo, excelente, porque você começa a ter menos estímulos. Porque um celular está ali na sua mão. Tô com o celular, aí você vai lá, tá no WhatsApp, já chegou uma mensagem que você só iria ver no dia seguinte, mas já lhe deixou mais ansioso antes de dormir. Já não vai ter o mesmo sono. Verdade. Tá? Ou tô no Instagram e vi lá alguma notícia que me abalou, ou me deixou muito agitado. Já não vai ser a mesma coisa. E você vai querer fuçar para descobrir mais coisa, né? Exatamente. Então, são coisas simples que a galera desconsidera nesse sentido. O que eu recomendo 1 hora antes de dormir, que acho que é muito legal a proposta e funciona muito bem com boa parte dos pacientes e comigo também, é leitura. É você ler livro físico. Não é ler lá no Kindle, não. É ler realmente, né, o livro lá, pegar o livro, ler. Por quê? O livro tende a te relaxar um pouco mais. Você começa a entrar naquela história do livro e o seu corpo, sua mente começa a ficar já mais desligada daquelas ansiedades, daquelas preocupações do dia a dia e você consegue dormir muito bem. Outra dica importante, pensando em higiene do sono, é deixar o ambiente da casa mais escuro possível. Então, durante o dia, se exponha o máximo possível à luz. Começou a dar 18 horas, 19 horas, deixa a casa com menos luzes possíveis. A luz que você fala, a luz natural. A luz natural durante o dia. Sim, sim. Isso. E à noite você evitar a luz, né, de lâmpadas artificiais. Então você começa a deixar a casa mais escura e começa a ter um resultado melhor em relação ao relaxamento. Tipo aquela lâmpadazinha azul, pode colocar só na tomada, que não precisa trocar do interruptor lá. Exatamente. Pode ser uma alternativa também, de você deixar essa luz aí mais amena, né? Para você ter uma noite de sono melhor. Olha que dica bacana, viu, pessoal? E a alimentação também, só um acréscimo, entra também nesse aspecto do sono. Tem diversos alimentos que ajudam a liberar melatonina e garantem uma melhor noite de sono, né? Então, a gente também trabalha com isso, nesse sentido, para garantir essa noite tranquila. É todo um contexto, né? Acho que a alimentação, essa higiene do sono... Eu
particularmente, não funcionam se eu ler. A leitura fica na cabeça, até quando eu deito na cama. Então, não funciona muito. Você tem que ir, então, para a cama mesmo, apagar Não, tudo e calma. ficar quieto. Eu chego para tirar o celular 1 hora antes, né? O mínimo é esse. Eu costumo fazer alongamento. Que aí otimiza também a minha recuperação. Já deito na cama mais relaxado, tranquilo. Já consigo dormir logo em seguida. E no outro dia eu acordo com o corpo super mais leve e tudo. E fazer isso de uma rotina, no longo prazo, com certeza o resultado aparece com muito mais facilidade. Até porque o alongamento também participa ali do processo de recuperação, né? Então eu junto os dois ali quase que no mesmo tempo. Eu termino de alongar, tô relaxado, super mais tranquilo, a luz já estava mais baixa do quarto também, não uso o celular. Perfeito. E aí deita na cama, dorme, acorda no outro dia se sentindo melhor e tudo. Mesmo que eu não tenha uma noite de sono excelente, já vai ser melhor do que se eu não tivesse alongado, entendeu? Então eu consigo acordar no outro dia e conseguir gerar uma performance ali, entendeu? Paulo, para você mesmo agora, eu queria que você contasse para a gente, né, o que você faz, o que você utiliza, o que você toma, suplementa, faz dieta. Lógico que, como você é um atleta de ponta, você tem acompanhamento. Com certeza. Eu sou acompanhado por 2 nutricionistas, um que ele cuida apenas da minha alimentação, que é Caio Santana, e a segunda é Ítala Geraldini, que ela cuida dos meus fitoterápicos, inclusive da Singular Pharma, que não pode faltar. Ela cuida principalmente dessa parte do sono, que é um ponto super importante no meu dia, que precisa acontecer, porque eu tinha muita dificuldade, né? Então precisa ter essa preocupação aumentada. E era a questão do estresse, né? Durante o dia a dia, por eu fazer muita coisa todos os dias, então a questão do cortisol fica muito alto e isso acaba atrapalhando, às vezes, na minha recuperação, até porque afeta o mental, né? Quando afeta o mental, o corpo também responde de uma forma negativa. Então a gente cuida bastante dessa parte. Tem a parte também de adequar a alimentação, né? Eu não consigo comer uma refeição mais pesada antes do sono, mesmo que eu preciso equilibrar durante o dia inteiro toda a alimentação e tal, para conseguir chegar de noite e comer bem tranquilo, bem leve, para conseguir realmente deitar na cama e estar pronto para dormir especificamente, entendeu? Eu não posso comer, cheguei na pressa da faculdade, eu preciso comer aqui mais porque eu não consegui lanchar e tal. Eu preciso saber equilibrar bem isso para conseguir deitar na cama já com a barriga, com o alimento digerido, mais relaxado, para conseguir realmente, até dormindo, conseguir performar, né, no sono de uma certa forma, para conseguir extrair o máximo do meu sono, para conseguir no outro dia extrair o máximo do meu corpo. Entendeu? Então é todo um contexto aí que a gente consegue gerar esse balanço. Eu treino às vezes 2 vezes no dia. Eu ia te perguntar, a sua rotina de A treino minha semana, também. tem semanas que eu treino 9 vezes na semana. Uau! Segunda, quarta e sexta, treinar 2 vezes, de manhã e de tarde. Terça e quinta uma vez, sábado uma vez e tal. Mas Você treina total. geralmente na piscina, você treina sempre no mar? Como é que é isso? Esmagadora E maioria quantas das horas? A maioria esmagadora das vezes a gente treina na piscina, porque é onde a gente consegue pegar a média parcial, cada 100 metros, 50, 25, entendeu? No mar fica mais aberto, porque depende muito da maré, como é que tá o mar também, se tá mexido, se tá mais calmo. Então, treinar no mar não é tão eficiente. É legal a gente treinar no mar pra gente ter aquela sensação de que a gente vai ter durante a prova, que é importante também a gente saber como a gente vai se sentir no mar, como a gente vai se sentir no mar mexido, como a gente vai se sentir no mar mais calmo, entendeu? Como a gente vai lidar com a correnteza também, porque tem esse balanço, esse jogo de cintura, né? A gente saber usar ali a correnteza ao nosso favor. Às vezes nadar um pouquinho de lado, às vezes nadar um pouquinho deixando ela levar a gente. Às vezes a gente precisa ter esse balanço, né? E a gente treinar no mar, às vezes, é bom por isso. Mas a maioria esmagadora é treinar na piscina, porque a gente consegue pegar parcial, média e ter um controle muito maior das variáveis. É treino difícil para a prova ficar mais fácil, né? Com certeza. Ô, Cindy, o Paulo falou sobre fitoterápicos, que ele também faz utilização. Explica um pouquinho para a gente como é que funciona nesse momento de performance do atleta. Certo. A suplementação, ela entra complementar, né, a alimentação. Então, eu imagino que os profissionais que acompanham ele também fazem essa discussão em conjunto para poder adequar ali o que é que ele precisa. A suplementação, Paty, ela interfere desde a saúde mental até a saúde intestinal. E a saúde intestinal também é primordial nesse processo. Então, ali o paciente vai ter, o atleta, né, vai extrair o benefício desses suplementos para poder que esses suplementos auxiliem nesse processo de treino. Então, por exemplo, como eu falei, saúde intestinal, garantir um bom aporte de fibras,
garantir um bom aporte de probióticos, também vai garantir que ele tenha um intestino adequado. Isso interfere diretamente na saúde mental. Então, suplementos que vão auxiliar ali no processo do sono também. Alguns atletas precisam. E vão sempre um ligado ao outro, né? Vou então partir para Thomas. Queria saber, Thomas, você prescreve muito para os seus pacientes, principalmente os atletas que querem performar, fitoterápicos também? Fitoterápicos, tá? Eu tenho uma pessoa ao meu lado, dentro de casa, que é a rainha dessa área, então me auxilia muito nessa prescrição, né, do que passar para cada paciente, qual situação, que é Lara, né, Lara Gabriela, e ela sabe muito dessa área. E é muito importante, tá? A gente falou do sono aqui agora há pouco. Para o sono, a gente pode prescrever, pode interferir com chás, que são vias mais fáceis inicialmente, ou até mesmo, né, a parte de prescrição de extrato seco daquela planta, para que tenha até ali uma padronização, uma melhor resposta, algo mais potente. Por quê? O chá, apesar de ser legal, é trabalhoso. Fazer chá todo dia, tomar, é algo mais trabalhoso. Tendo ali a cápsula otimizada, tudo já direitinho, padronizado, tomou, vai ter o resultado também esperado. Então, isso pode ser feito, né, para o paciente. A gente tem fito ligado para a parte de sono, para a parte de recuperação muscular. Então, são vários objetivos nesse contexto que a gente pode interagir com o paciente aí nessa fase de treino. Então, por exemplo, eu não posso trabalhar muito com fito que interfira muito na sua capacidade de adaptação ao treino. Por exemplo, eu não posso, na fase que está lá porrada, colocar para esse paciente uma redução de dano muscular muito grande naquele momento. Por quê? Para ele é importante ter dano muscular naquele momento, para ele se recuperar e se adaptar para a próxima etapa que vem lá na frente. Então, tudo tem o seu momento de prescrição, de encaixe na dieta. Tem as fases de preparação, a fase de competição e também de transição do atleta. Então, cada momento tem uma fase, tem uma prescrição aí mais adequada. Vamos agora para a suplementação, né? É importante para melhorar e beneficiar o desempenho do atleta? Com certeza. Dificilmente a gente vai encontrar um atleta sem suplemento. Porque mesmo tendo a alimentação muito bem desenhada, ele tem que extrair o máximo. E para extrair o máximo, vão entrar algumas prescrições aí de suplementos. Então, creatina, betalanina, repositores energéticos de carboidratos, podem entrar, cafeína, tá? Então, whey protein, tudo isso vai nortear o atleta nesse sentido. Se uma pessoa ela não suplementa e o outro suplementa de maneira bem feita, com um bom raciocínio clínico, a pessoa que não tem lá a prescrição de suplementos, ela vai estar atrás, possivelmente. A não ser que seja uma pessoa muito fora da curva e aí... Dificilmente a gente vai encontrar essa pessoa. Consiga superar, mas... Mas existe, tá? Existe bastante, sem suplementação? Existe bastante o pessoal que realmente é naturalmente muito bom. Entendeu? E principalmente no Brasil, a gente tem pouca condição de realmente conseguir investir em suplemento, conseguir investir nessa ajuda para conseguir performar. Então, tem muita gente aí que joga duro. E não é tão barato, né? Suplementar. Creatina hoje em dia tá R$100, eu acho. E para acrescentar também, existe também a realidade de cada pessoa. Isso. Uma pessoa que vive só para o esporte, que vive integralmente para o esporte, ela vai ter uma facilidade, entre aspas, né? Muito maior do que um atleta que ali precisa se desdobrar, como Paulo falou, em 4 estações em um dia só. Então, tem muita relatividade com isso também. Paulo falou uma coisa importante, Paty, que no Brasil a gente não tem tanto incentivo ao esporte, né? Eu bem sei. Então, eu não sou atleta profissional, mas eu acompanhei durante quase 16 anos de minha vida, sei bem como é que funciona isso. Então, assim, o patrocínio é muito baixo, quase inexistente no Brasil. A gente vê muito incentivo ao Brasil em um esporte, que é o futebol. Sim. Move muito dinheiro, muito investimento. Você liga a TV, parece que só existe futebol no Isso, mundo. que o esporte do Brasil é o futebol e pronto, né? Ninguém ainda abriu a cabeça que tem vários esportes olímpicos, que a gente pode e temos grandes referências, inclusive. Exato. Porque assim, pense comigo, lá na época do colégio,
gostava de futebol. Beleza. Mas eu tinha algumas pessoas que não gostavam, que não eram bons no futebol e não gostavam de fazer futebol. Mas eram muito bons no handebol. Sim. Só que a educação física tinha o quê? Futebol. O tempo todo. Porque a maioria gostava de futebol. Ficava, professor, futebol hoje, futebol. Então não tinha handebol, não tinha basquete, não tinha vôlei. Era basicamente educação física, futebol. Eu sou de uma outra geração sua, que onde eu estudei, eu sou de Itabuna, mas lá na escola, atividade física valia nota. Então, assim, cada semestre você tinha que escolher uma atividade física para fazer. Então, eu fiz basquete, eu fiz vôlei, eu fiz natação, eu fiz handebol. Só não fui um atleta profissional, eu escolhi a corrida na minha vida. Então, esse ponto é algo muito curioso, porque a gente não é incentivado, né, a outros esportes e, consequentemente, não é visto. E se não é muito visto, não gera aquele valor que deveria, né, ser... O que não é visto não é lembrado, Não é lembrado, né? Exatamente. Ô, Thomas, você fala muito. Eu já vi nas suas redes sociais, a gente conversando já. Thomas já foi meu nutricionista, inclusive. Treinar para comer ou comer para treinar? Pronto, esse é um ponto importantíssimo. Porque, assim, antigamente, qual era a cabeça do atleta? Eu treino, eu gasto muita energia, então eu posso comer de tudo, a todo momento, qualquer quantidade, eu vou comer. É treinar para comer. É a famosa escola velha da nutrição esportiva. O novo conceito, o novo contexto de nutrição esportiva é eu como para treinar. Então, hoje em dia, tem recomendações técnicas de prescrição de carboidrato, de proteína, de suplementos, de como que deve ser direcionado para cada atleta, para cada esporte. Então, a gente vai calcular lá para cada pessoa direitinho como que vai ingerir o carboidrato e qual esporte, se tem por que ingerir, não tem por quê. Então, é o comer para treinar. É tudo muito bem direcionado ao longo do dia. Exemplo, eu acompanho uma pessoa que faz MMA e ela treina 2, às vezes 3 vezes ao dia. Só que muitas vezes ela acaba um treino e tem um intervalo de 3, 4 horas para o próximo treino. É um período de recuperação muito curto. Então, eu preciso, nesse intervalo de 3 e 4 horas, promover o máximo para ele de performance, de recuperação, para que ele consiga performar no próximo treino. E aí entra recomendações de carboidrato. Tem que colocar para ele carboidrato em boa quantidade, né, em boa digestibilidade. Então, não vai adiantar comer nesse momento, por exemplo, aipim. É ótimo comer aipim, é um alimento excelente. Mas nesse momento aí, entre um treino e outro, tem 4 horas para comer, eu tenho que priorizar para ele alimentos de baixa complexidade. Então, se eu como aipim nesse momento, batata doce, ele vai ter uma dificuldade de digerir isso e vai prejudicar a sua recuperação. Já você coloca para ele uma tapioca, frutas com um pouco mais de digestibilidade, sucos, ele consegue atingir sua cota de carboidrato naquele momento e se recuperar para o próximo treino tranquilamente. Paulo, como é que o treinamento de força ele pode melhorar a performance em esportes de resistência, que é o seu caso, né? Quando a gente fala em treinar força para atletas de resistência, a gente fala de alguns pontos que são principais aí. Primeiro, é a contenção das lesões, né? A diminuição das lesões para aquele atleta vai ser muito melhor. O risco de ele ter alguma lesão vai ser diminuído muito, assim, em questão de porcentagem, né? E na questão de que ele precisa ser eficiente. Ele falou sobre o recorde mundial da maratona de 42 quilômetros. Para o cara correr 21 a 21 km por hora, ele precisa aplicar bastante força, entendeu? Apesar de ele ser magro e tal, ter aquele biotipo mais sequinho, ele precisa aplicar força a cada passada para que ele consiga manter aquela velocidade 21, 22, 23 km por hora durante 2 horas, entendeu? Então, é todo um trabalho de força ali a todo momento que não é tão específico como atletas de sprint, né, que são atletas de curta distância, mas que também é um dos principais pilares assim para que ele consiga performar da forma com que ele performa, entendeu? Então é um atleta que ele vai ter menos lesões, ele vai sentir menos dores e vai conseguir ser eficiente nos movimentos dele. Na água, o atleta de natação quer ter uma braçada mais forte para conseguir a cada braçada fazer uma metragem maior, sei lá. A cada braçada minha eu ando 1,2 metros. Se a cada braçada que eu fizer
em uma maratona de 10 quilômetros, eu andar 1,3, vou ficar muito mais à frente do que os outros. Sim. Entende? Mesmo a diferença sendo mínima, de 0,1 por braçada, no final das contas, quem vai estar lá na frente sou eu, entendeu? E o que importa pra gente, tanto corredor, ciclista, atleta de natação, é chegar na frente, bater na frente é o que a gente quer. Então, o trabalho de força é super importante por isso. Gente, o SingoCast é o podcast da Singular Pharma, é um oferecimento do Connect, um congresso inovador sobre as ciências da longevidade e da vida saudável. Eu queria fazer um ping-pong aqui agora. Todo mundo responde, mas rapidamente aqui. Vamos lá. A hidratação impacta diretamente na performance esportiva, começando por Thomas? Sim. Se a pessoa perder em torno de 1 a 2% do seu peso, já interfere na performance no treino. Então, hidratar é um desses pontos para ter uma boa performance e não prejudicar a sua evolução no treinamento. Paulo? Com certeza, porque se a gente estiver desidratado, o sangue fica mais viscoso, o coração trabalha mais. Então, para atleta de resistência, o coração trabalha mais é sinal de menos performance. Ele vai cansar muito mais rápido. Então, por isso a hidratação. Com certeza, cria um balanço, né, hidroeletrolítico. Então, leva os nutrientes, leva oxigênio também para o músculo e aí garante um bom desempenho. Um atleta pode ajustar sua alimentação para diferentes fases do treino, como pré-competição, competição e recuperação? Sim, não só pode, como deve, tá? Toda fase de treino tem uma prescrição bem particular, bem peculiar, tá? Tanto a parte também de alimentação e também de suplementos, tá? A gente tem que ter aí tudo muito bem desenhado para cada fase do treino do atleta. Paulo? Com certeza. Acho que no período de treino dele, de preparação para a competição, existe período de base, período ali intermediário, né, mais específico, e o final, o pré-competição. Em todas essas fases, a alimentação vai mudando e, com certeza, melhora na performance ou afeta na performance dele na hora da prova. Cindy? Com certeza, uma alimentação bem estruturada ali vai garantir que ele possa extrair o benefício dos nutrientes, dos alimentos, e assim ter um bom resultado. Ok, tem mais aqui, mas infelizmente nosso tempo já chegou no final. Minha diretora está ali, batendo no relógio. O diretor também já bateu aqui no meu ouvido. Está chegando a hora. Por favor, esse é um pedido muito especial para que vocês não deixem de acompanhar o nosso SingoCast, que está muito bacana. Discussões muito importantes que servem para a família inteira, para os amigos, Quando estiver no ar, você já pega e já vai mandando o torpedinho ali para todo mundo, vai divulgando, porque é muito importante para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, para a gente envelhecer muito bem também. Agora, antes de terminar, eu queria que vocês dessem um recado para as pessoas que estão nos assistindo. Thomas, eu vou começar por você de novo. Pronto, para vocês que querem alavancar a sua performance, né, no esporte, não negligencie pontos importantes, inclusive a alimentação, tá? É importante que você tenha um bom padrão alimentar, que você seja muito bem acompanhado por alguma pessoa da área, tá? Não faça coisas aleatórias da sua cabeça. Eu vi que fulano toma tal suplemento, que come tal alimento antes de treinar. Aquela pessoa é aquela pessoa, você é outra pessoa, tá? Então, procure ter esse bom senso para você ter um bom resultado no seu dia a dia e também em relação aí ao treino, beleza? Cindy, sua mensagem final para quem está nos acompanhando. Então, como o Thomas falou, né, uma suplementação ela precisa ser muito bem acompanhada, avaliada, mas para garantir o melhor benefício desses suplementos, a Singular garante, né, uma boa padronização desses suplementos, uma melhor absorção. Então, quando um profissional ele faz essa prescrição, esse olhar personalizado, o atleta consegue com certeza, adquirir bons suplementos na Singular. Paulo, você como atleta, o que recado daria para as pessoas quem já é atleta ou que ainda não é um atleta, mas que, quem sabe, chega lá um dia? O meu recado que eu posso dar é que treinar e comer bem, dormir bem, não é só estética. Participa de toda a sua vida, do mental, no trabalho, na sua vida pessoal. Então, você ser atleta não é só o performar, mas você viver o estilo de vida na sua performance mais elevada. Pode ser no trabalho, pode ser no esporte, mas ser atleta é muito além do que só ganhar uma medalha e ter resultado. Então, ser atleta, para qualquer pessoa, independente da escala,
se ela quer ser amadora, se ela quer ser profissional, com certeza, para a sua vida, vai ser um ponto muito mais alto aí do que qualquer outra área que você pense em trabalhar. Dedicação. Pessoal, muito obrigada. Olha, no próximo episódio do SingoCast, a gente vai falar sobre hormônios e estilo de vida. Nossas convidadas são a doutora Gabriela Menezes, médica especialista em ginecologia e obstetrícia, Fernanda Chaves, farmacêutica da Singular Pharma, e Candice Belchior, atleta Singular Pharma. Eu espero todos vocês no próximo episódio. E agora, como sempre, vamos brindar? Porque foi um bate-papo massa, merece, né? Valeu, gente. Obrigada. Até a próxima.